Ok, muito bem. Então, antes de mais, gostaria de agradecer as palavras endereçadas pelo Dr. Jorge Ruivo e também pelo professor Rodrigo Ruivo. É um prazer estar aqui convosco hoje e gostava também de agradecer a presença aqui de todos que hoje vieram ouvir-me falar sobre esta temática da doença cardiovascular, em concreto, se podemos ou não realizar exercício físico após termos o diagnóstico de doença cardiovascular. Penso que hoje aqui na plateia vamos ter uma plateia heterogénea, desde pessoas que se calhar têm doença cardiovascular ou que conhecem alguém com doença cardiovascular, ou então que são mesmo da área da reabilitação cardíaca ou da área da medicina ou que trabalham mesmo também na área do exercício físico. Portanto, eu vou tentar falar da forma mais simples possível e tentar enquadrar o que é a importância do exercício físico na doença cardiovascular, mas sobretudo o que é a reabilitação cardiovascular. E, portanto, sem mais demoras, eu vou começar aqui com uma breve introdução sobre como é que se encontra o panorama da doença cardiovascular em termos mundiais. Portanto, entre 1990 e 2019, o número de casos diagnosticados por doença cardiovascular quase que duplicou. Passámos de 271 milhões de casos para 523 milhões de casos diagnosticados apenas por doença cardiovascular. A doença cardiovascular continua hoje em dia a ser a principal causa de morte do mundo e continua a ter elevados números de diagnósticos anualmente. No entanto, nem tudo é negativo e podemos ver aqui, através do mapa do mundo, que existem alguns países onde a taxa de morte devido à doença cardiovascular tem vindo a variar. Por exemplo, vemos aqui Portugal, uma cor ligeiramente mais escura, que já está com uma ligeira alteração na taxa de mortalidade, entre 30% a 20% comparativamente a 2010. Portanto, entre 2010 e 2019 houve uma redução de cerca de 30% a 20% da taxa de mortalidade. Mas vamos para mais perto. A nível europeu, apenas no ano de 2019, foram diagnosticados 12,7 milhões de novos casos de doença cardiovascular, o que significa que por cada 100 mil habitantes foram diagnosticados cerca de 750 casos por doença cardiovascular. Neste próprio ano, em 2019, já viviam com doença cardiovascular 113 milhões de pessoas, ou seja, por 100 mil habitantes significa que cerca de 7 mil pessoas viviam com doença cardiovascular. E se formos a ver por sexo, entre sexo feminino e sexo masculino, também no ano de 2019, por cada 100 mil habitantes, existiam cerca de 700 novos casos diagnosticados no sexo feminino e cerca de 800 casos no sexo masculino, e viviam, neste ano, cerca de 60 milhões de mulheres com doença cardiovascular diagnosticada e 53 milhões de homens também com o mesmo diagnóstico. Mas, afinal, o que é isto da doença cardiovascular? Como é que se origina a doença cardiovascular? A doença cardiovascular é uma doença onde surgem alterações no foro do próprio músculo cardíaco, do coração ou dos vasos sanguíneos, e podem ser originadas devido a um conjunto de fatores de risco, chamados fatores de risco cardiovasculares, que já estão há muito tempo identificados. Existem os chamados fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Arrumando já aqui os não modificáveis, temos, por exemplo, a idade, o sexo, a genética e mesmo a parte da etnia. No entanto, existem os modificáveis, ou seja, aqui está a boa notícia, que é se conseguimos alterar ou prevenir que estes fatores de risco ocorram, então possivelmente vamos prevenir o aparecimento futuro da doença cardiovascular. E podemos ver aqui na imagem que até isto está distribuído por várias cores. Primeiro verificamos que entre 1990 e 2019 são os mesmos fatores de risco cardiovascular que estão identificados, ou seja, que o conjunto deles pode originar ao aparecimento da doença cardiovascular. E temos a separação entre fatores de risco de origem metabólica, provocados pelo meio envolvente e provocados por comportamentos adotados pela própria pessoa. E vemos que, desde 1990 até 2019, a pressão arterial elevada, ou seja, a hipertensão arterial, continua a ser o fator de risco principal no despoltar de uma doença cardiovascular, seguido de os hábitos alimentares, não saudáveis, do colesterol elevado, nomeadamente o LDL, da poluição do ar, cidades industriais, cidades com muita população, normalmente têm a tendência a ter um índice de doença cardiovascular superior, o índice de massa corporal, ou seja, quando o nosso peso está desproporcionalmente distribuído em relação à nossa altura, também pode ser um fator de risco, o tabagismo, o açúcar no sangue, a disfunção renal. Outros fatores do ambiente, como por exemplo as temperaturas adversas, o consumo de álcool e
este também saliento, também puxar aqui um bocadinho para a minha área, os baixos índices de atividade física, ou seja, já está identificado como um fator de risco cardiovascular o facto de praticarmos pouca atividade física. E aqui neste slide mostro as principais doenças cardiovasculares diagnosticadas, as mais comuns. Existem mais, mas estas são as que têm mais expressão, que são mais diagnosticadas. E em primeiro lugar aparece a doença das artérias coronárias, seguido do acidente vascular cerebral, ou AVC, a doença arterial periférica, fibrilação auricular ou doença reumática. Existem outras, como a cardiopatia congénita, o transplante cardíaco, a insuficiência cardíaca, mas estas são as mais diagnosticadas e com maior prevalência. A doença das artérias coronárias muitas vezes origina o chamado infarto agudo do miocárdio, okay? Ou em termos mais comuns o ataque cardíaco, e ocorre depois de haver um entupimento das artérias que irrigam o coração de sangue. Okay? Quando há uma interrupção desse fluxo sanguíneo, pode originar um infarto agudo do miocárdio. E é esta a doença com mais expressão e mais diagnosticada em níveis mundiais e em níveis europeus. E, portanto, depois da cura, do tratamento, das intervenções, quais são os passos a seguir? Não é? Uma pessoa acaba de receber um diagnóstico de doença cardiovascular, teve uma intervenção, provavelmente, que até pode ter sido mais ou menos invasiva, mas quais é que são os passos seguintes? O que é que eu posso fazer agora que tenho este diagnóstico de doença cardiovascular? E foi assim que surgiu a reabilitação cardiovascular, para dar resposta a uma prevenção secundária. Ou seja, a reabilitação cardiovascular é um processo multidisciplinar, que já vou explicar porquê, estruturado, porque tem diferentes fases que também as irei detalhar, e que visa otimizar e ou manter o estado físico, psicológico, social e vocacional de uma pessoa diagnosticada com doença cardiovascular e que, adicionalmente, vai poder reverter ou retardar a própria progressão dessa doença cardiovascular. Apresento aqui algumas imagens, e não é por acaso que apresento aqui estas imagens, porque a reabilitação cardiovascular só existe se tivermos presentes um conjunto de componentes fundamentais. Okay? São componentes que, no seu todo, vão promover uma otimização do estado de saúde da pessoa com doença cardiovascular. E dou aqui o exemplo, por exemplo, da avaliação clínica, muitas vezes pelo cardiologista, da avaliação nutricional, do controle da pressão arterial, do controle da dislipidemia, a prescrição de exercício físico, o apoio psicológico, a cessação tabágica, a gestão do peso, o aconselhamento à atividade física e, por fim, o controle da diabetes. Não significa que uma pessoa, ao integrar a reabilitação cardiovascular, passe por todas estas componentes, mas caso sejam identificados os tais fatores de risco mencionados anteriormente, então, possivelmente, um programa que tem estas componentes vai conseguir oferecer um melhor programa, mais estruturado e mais direcionado para uma pessoa que tenha estes fatores de risco identificados. Mas quais é que são realmente os benefícios da reabilitação cardiovascular? Existem muitos mais, eu aqui saliento os principais, porque são aqueles que têm influência direta no nosso dia-a-dia. No fundo, depois de sofrermos um evento cardiovascular, nós queremos regressar o mais rapidamente possível a ter qualidade de vida e sentirmos bem no nosso dia-a-dia. E, portanto, a reabilitação cardiovascular pode, por exemplo, reduzir os sintomas cardiovasculares, por exemplo, as dores no peito, os sintomas de cansaço, de fadiga, pode atenuar ou mesmo reverter o processo aterosclerótico. Este processo é o tal de quando se acumula placa no interior, placa de gordura no interior das artérias coronárias que irrigam o coração. Diminui, já existem muitos estudos que falam sobre isto, que quem faz reabilitação cardiovascular, face a quem não faz reabilitação cardiovascular, pode diminuir a taxa de reinfarto, de reinventos, de rehospitalização. Portanto, comparativamente a quem não fez reabilitação cardiovascular, há uma diminuição destas taxas, diminuição da morbilidade e mortalidade, há uma modificação ou um controle dos fatores de risco cardiovasculares que tenham sido identificados, um aumento da tolerância ao esforço devido à prescrição de exercício físico que é feita e ao aconselhamento de atividade física que é feito, e claro, todos estes benefícios vão levar aos benefícios mais generalizados. Consequentemente, melhoramos a qualidade de vida e o bem-estar biopsicossocial, ganhamos autonomia na execução das tarefas do dia-a-dia, principalmente através da diminuição do cansaço generalizado, passamos a adotar estilos de vida mais saudáveis e, consequentemente, revertemos alguns fatores de risco cardiovascular identificados e promove também um retorno mais rápido ao trabalho. E, portanto, eu falei que a reabilitação cardiovascular era um processo estruturado, constituído por várias fases. Mas quantas fases é que a reabilitação cardiovascular é composta? A reabilitação tem 3 fases fundamentais
Existem guidelines que falam em 4 fases, mas a nível europeu e aqui em Portugal, normalmente falamos em 3 fases principais. A chamada fase 1, fase hospitalar, seguida da fase 2, ou fase ambulatória, e por fim a fase 3, ou fase de manutenção. Eu vou agora de seguida tentar debruçar um bocadinho por cada fase, não vou falar muito individualmente de cada fase, senão estaríamos aqui bastante tempo, mas vou tentar resumir e explicar o processo de encadeamento que existe quando uma pessoa entra numa fase 1 até chegar à fase 3. E, portanto, sem mais demoras, começando pela chamada fase 1 ou fase hospitalar. Esta é uma fase que, como diz ali na duração, até à alta hospitalar. Porquê? Porque uma pessoa, após sofrer um evento agudo coronário, como por exemplo um infarto agudo do miocárdio, vai ser internada e durante o internamento vai sofrer um conjunto de intervenções que pode recuperar mais depressa, pode ter maior gravidade e pode ter que ficar mais tempo internado. Portanto, pode ficar desde 2 a 3 dias internado, como pode durar até 1, 2 semanas ou até mais, consoante a gravidade da situação. E por isso é que se diz que esta fase dura até a alta hospitalar. Portanto, é o tempo de internamento da pessoa após o diagnóstico da doença cardiovascular. E o que é que se faz nesta fase? Portanto, é onde se começa a falar com a pessoa e a explicar o que aconteceu, o que é que aconteceu ao coração para isto ter acontecido, onde se identificam os primeiros fatores de risco que poderão ter originado o desencadear da doença cardiovascular, onde se prescrevem os primeiros medicamentos, e onde é dada a alerta da necessidade de se adotar estilos de vida mais saudáveis e onde é explicado todo o processo da reabilitação cardiovascular. Esta é uma fase fundamental que, se for bem feita, então a pessoa vai ser encaminhada para todo o processo da reabilitação cardíaca. Muitas vezes nesta fase, especialmente quando o internamento dura mais tempo, também há uma fase onde se começam a fazer pequenos exercícios de intensidade mais leve e de mobilidade para a pessoa começar a ganhar a aptidão física novamente, porque pode mexer muito a nível físico, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. E, portanto, se terminada esta fase, a pessoa tem alta hospitalar e, idealmente, prossegue para a chamada fase 2 ou fase ambulatória. Ambulatória porque esta fase pode decorrer tanto em meio hospitalar, como em centros especializados ou em clínicas para tal. Esta é uma fase bastante complexa, por ter várias componentes integradas. Eu acho que perderia aqui só uma sessão a falar da fase 2, mas vou-me debruçar mais sobre a fase 3. E é uma fase de extrema importância, pois é nesta fase que a pessoa vai perceber todo o contexto do que é a doença cardiovascular, ser enquadrada num conjunto de componentes que vão visar colmatar e reverter todos os fatores de risco cardiovasculares que tenham sido identificados, ensinar à pessoa como é que pode gerir daqui para a frente com a doença, a terapêutica, o que é que a terapêutica está a fazer ao nosso corpo, para que é que serve, qual a importância de a tomar. E, portanto, esta é uma fase constituída por a chamada equipa multidisciplinar. É uma fase composta por cardiologistas, por fisiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros de reabilitação, psicólogos, pode ter também fisiologistas do exercício, técnicos de cardiopneumologia, diabetologistas, portanto eu podia continuar aqui a enumerar, sendo que estas são as principais pessoas que fazem parte desta equipa. E esta equipa trabalha toda em conjunto, por isso, uma pessoa quando termina a fase hospitalar e é referenciada para a fase 2, a primeira coisa que faz é fazer um conjunto de avaliações. Faz uma avaliação com o cardiologista, onde é prescrita toda a medicação, onde se ajustam as doses, ou seja, há um ajuste terapêutico, onde é recomendado fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, uma prova de esforço, análises sanguíneas, quando aplicável o Holter ou um mapa para ver a variação da pressão arterial. É também avaliada pela equipa de fisiatria e fisioterapia, em termos de testes de caminhada, de aptidão física funcional, ou seja, força muscular, em termos de flexibilidade. Portanto, passa pelas diferentes componentes da equipa, faz uma avaliação generalizada, e depois essa equipa vai se juntar e debater qual é o programa e qual é a prescrição mais adequada para aquela pessoa. Portanto, no final destas avaliações, vai sair um programa prescrito para aquela pessoa fazer. E esta pessoa vai fazer este programa normalmente cerca de 8 a 12 semanas, normalmente fazem sessões 2 vezes por semana, lá está em meio hospitalar ou em centros especializados para tal, onde vai ter consultas de sessões de exercício físico com a fisioterapia,
Caso seja necessário, vai ter consultas de nutrição, de psicologia. Se for identificado o facto de ser fumador, vai ser referenciado para a cessação tabágica. Se também tiver diabetes, vai ter consulta de diabetologia para controlar toda a componente da diabetes. Vai ter sessões de respiração com a parte da enfermagem. Portanto, há todo aqui um conjunto que vai ser prescrito e, idealmente, esta fase dura cerca de 3 meses. Pode ser reduzida caso a pessoa recupere mais rapidamente, ou pode até ser prolongada caso haja essa necessidade da pessoa ficar mais tempo nesta fase. Esta fase também, idealmente, promove as chamadas sessões educativas, que são sessões onde se convida os participantes desta fase a se juntarem e ouvirem falar os especialistas na área sobre um tema alusivo à prevenção cardiovascular. Temas como a importância do exercício físico, qual o problema da temática do sedentarismo, de sermos pouco fisicamente ativos, qual a importância da adesão terapêutica, a importância de uma alimentação saudável, o que é que foi realmente a doença cardiovascular, para que serve a comunicação que eu tomo. Existem aqui vários temas que são propostos que os participantes possam assistir para poderem perceber aquilo que realmente é o panorama da doença cardiovascular. E depois, no final, vão então repetir toda a bateria de exames que fizeram no início para percebermos então se houve progressão, se é preciso mais sessões, se já tem alta para então ser referenciado para a última fase. E, portanto, repetem-se todos os exames e é feito normalmente um relatório final a explicar toda a evolução da pessoa durante esta fase. E aqui é onde se faz então a passagem para a fase 3, a fase de manutenção. Okay? Esta fase é onde eu me vou dedicar um bocadinho mais, que é também a fase onde eu atuo, onde o fisiologista do exercício normalmente atua, e é a fase mais de longa duração. Okay? É uma chamada uma fase a longo prazo. Não tem propriamente um fim. Há quem chame que esta é uma fase até ao fim da vida. E a ideia que está por trás disto é que, a partir do momento em que temos alta da fase 2, em que eu já sei viver com a doença, já sei a doença que tenho, já sei o que preciso fazer para não voltar a ter a doença, então agora vamos querer manter isso assim, vamos querer, inclusive, melhorar ou então não reverter e voltar aos hábitos passados. E, portanto, esta fase é essencial para o longo da vida. Claro que, preferencialmente, vamos tentar fazer esta fase num sítio que tenha as condições ideais para receber pessoas com doença cardiovascular, que tenha os profissionais ideais para conseguir manter este acompanhamento para pessoas com doença cardiovascular. E, portanto, esta fase tem, maioritariamente, sessões de exercício físico, aconselhamento de atividade física. Caso ainda haja essa necessidade, pode ter a parte de nutrição e da psicologia associada e tem também sempre a parte médica presente, ok? Portanto, toda a parte da avaliação vai ser sempre igual a todas as fases, está bem? Vai haver sempre uma avaliação inicial inerente a todas as fases para conseguirmos prescrever da forma mais individualizada e segura o exercício físico. Mas quem é que pode aceder a esta fase 3? Portanto, todas as pessoas que tenham doença cardiovascular diagnosticada desde que estejam estáveis, que tenham baixo a moderado risco clínico para a prática de exercício físico. Este risco clínico é estratificado pelo médico cardiologista ou pelo médico especialista em reabilitação cardiovascular, okay? Portanto, com base nos exames que vão ser pedidos ou que foram feitos, é feita a estratificação do risco para a prática de exercício físico. A fase 3 pode receber pessoas com alto risco, mas vai precisar que tenha outros métodos de monitorização para receber este tipo de pessoas e, portanto, não é tão comum encontrar fase 3 que recebam pessoas de alto risco para a prática de exercício físico. É também essencial haver uma referenciação pelo médico cardiologista, mas também recebemos referenciação por médicos de medicina geral e familiar ou médicos de medicina interna, porque se é feita uma referenciação para um programa de fase 3, significa que, à partida, a pessoa tem os critérios mínimos necessários para integrar este programa. E depois, lá está, como este programa vai ter exercício físico como a componente principal, que não tenham outras contraindicações para a prática da mesma. Mas quando é que eu posso começar esta fase? É preciso ter vindo da fase 2? Posso começar logo nesta? Tenho que passar pelas 3 fases? Pronto. A boa notícia para quem não tenha feito as 2 fases e gostasse de começar agora é que não tem que ter passado, mas já vou explicar aqui um bocadinho, mas idealmente faz o processo contínuo. Portanto, quem acabou a fase 2 pode logo começar a fase 3, mais uma vez, desde que cumpra os critérios anteriormente mencionados, portanto, clinicamente estáveis, baixo a moderado risco para a prática clínica, ou então que não tenha participado na fase 1 e na fase 2, mas que já tenha passado no mínimo 6 a 12 meses do evento cardiovascular, ou seja, que o diagnóstico de doença cardiovascular já tenha sido feito há pelo menos 6 a 12 meses, que a doença já esteja estabilizada,
que não tenha as tais contraindicações para a prática e, preferencialmente, que seja referenciado pelo cardiologista. E se for este o caso, então a bateria de exames vai começar na fase 3 e não na fase 2, que é o que temos aqui. Portanto, os primeiros passos, quando uma pessoa integra a fase 3, a tal fase de manutenção, é haver uma avaliação clínica e uma avaliação também com o fisiologista do exercício. Nesta avaliação clínica, normalmente com o cardiologista ou com o médico especialista em reabilitação cardiovascular, vai ser pedido todos os exames, os últimos exames que tenha do foro cardiovascular, a nota de alta, que é onde vai estar a descrição de todo o evento que teve e toda a intervenção que tenha sido feita. Se veio de uma fase 2, normalmente há um relatório final dessa mesma fase que descreve toda a evolução que houve nessa fase e existem os resultados pré e pós também dos exames feitos. Mas caso não tenha vindo dessa fase 2, então provavelmente o cardiologista vai prescrever, e caso não tenha feito esses exames no máximo há 6 meses, vai prescrever então a tal prova de esforço, o ecocardiograma, caso seja necessário o Holter, o ECG e as análises sanguíneas. Esta prova de esforço vai-nos permitir prescrever, tanto no caso do fisiologista do exercício, da forma mais individualizada possível, a intensidade com que se vai fazer a sessão de exercício físico. Portanto, preferencialmente, existem outros métodos, mas assim o método standard e o mais recomendado é que haja uma prova de esforço antes de iniciar a prática de exercício físico, após ter tido doença cardiovascular, para que possamos saber, idealmente, qual a intensidade a que se deve fazer o esforço. E, portanto, como é que são normalmente estruturadas as sessões de exercício físico de uma fase de manutenção? São sessões supervisionadas, porque faz parte da equipa pessoas especializadas em reabilitação cardiovascular, desde o cardiologista ao fisiologista do exercício físico. São sessões monitorizadas, significa que variáveis como a pressão arterial, a frequência cardíaca e sintomas adjacentes à doença cardiovascular estejam sempre controlados. São prescritas de forma individual, ou seja, após exames, a prescrição é feita para a pessoa e não de forma generalizada. E depois o treino em si, a estrutura do treino é feita de acordo com as recomendações internacionais para as pessoas com doença cardiovascular. Portanto, vai ter a componente aeróbia presente, a componente do treino de força muscular e depois, complementarmente, treino de flexibilidade, coordenação e equilíbrio. Mas onde é que estão estes centros? Existe reabilitação cardíaca em Portugal? Existem assim tantos centros com tanta oferta? Positivamente, o número de centros de reabilitação cardiovascular tem vindo a aumentar. Temos aqui os dados até 2019. Sei que se fôssemos ver agora em 2022 já teríamos aqui mais um saltinho, mas de 1988 até 2019 conseguimos perceber que há uma tendência crescente, e ainda bem, do número de centros de reabilitação cardíaca em Portugal. Aqui estamos a falar essencialmente de fase 2, ok? Os hospitais, principalmente os públicos, já começam cada vez mais a ter a tal oferta da fase 2. No entanto, fase 3 ainda existem poucos centros e, portanto, a referenciação para uma fase posterior fica um bocadinho mais difícil. Mais difícil fica ainda quando olhamos aqui para o mapa de Portugal e percebemos que a maior parte dos centros estão localizados nas capitais, portanto, em Lisboa e no Porto, e toda o resto da zona de Portugal. Algarve já começa a ter os primeiros, mas continua sem ter grande oferta de reabilitação cardíaca. Eu posso dizer que, dando sessões online para pessoas com doença cardiovascular, já começa a receber pessoas vindas, por exemplo, de Coimbra, do Algarve, do Alentejo, de Torres Vedras, obviamente mais perto, onde a distância é um fator, uma barreira, mas querem continuar o processo de reabilitação e muitas vezes este serviço online acaba por ser uma ferramenta que pode ajudar a fazer e a dar continuidade a este processo de reabilitação. E, portanto, eu hoje vou trazer aqui um exemplo de um programa que existe atualmente em Portugal, que é o programa da Clínica das Conchas, que está enquadrado nesta chamada fase 3. O programa da Clínica das Conchas é composto, tal como é recomendado, por uma equipa multidisciplinar. Neste caso, tem um cardiologista e um médico com competência em reabilitação cardíaca presente, que vai ser responsável pela avaliação do risco cardiovascular para a prática de exercício físico, ou seja, o que mencionei anteriormente vai determinar se tem baixa, moderado ou alto risco à prática de exercício físico, vai identificar se ainda existem alguns fatores de risco que devem ser modificados ou controlados, vai identificar se existem outras patologias identificadas, outras comorbilidades e como é que se encontra no seu estado geral o sistema locomotor. Vai também haver depois uma avaliação inicial com o fisiologista do exercício, mais uma vez especializado em reabilitação cardiovascular,
que vai ser responsável por fazer uma avaliação da aptidão física e funcional, prescrever e supervisionar todas as sessões de exercício físico e vai também ser responsável por aconselhar a atividade física mesmo fora das sessões, porque não é só vir fazer aqui as sessões de exercício físico, também é muito importante no dia-a-dia continuarmos a cumprir as recomendações de atividade física. Complementarmente, terá também a oportunidade de ter consultores de nutrição e psicologia, caso sejam identificadas essas necessidades e caso se adequem à doença em questão. Neste programa oferecem-se sessões de exercício físico supervisionadas e monitorizadas, que podem ser feitas de forma individual, seja no chamado regime de PT, ou mesmo em aulas de grupo, em grupos pequenos, no máximo até 6 pessoas, e vão decorrer 2 a 3 vezes por semana. Vai ter presente avaliações clínicas e físicas periódicas, no mínimo uma avaliação anual, okay? Retirando-a do início, depois anualmente vamos fazer por ter avaliações clínicas, físicas e clínicas, sessões e workshops educativos alusivos à adoção de estilo de vida e prevenção cardiovascular que estarão disponíveis para quem se inscrever no programa e atividades pontuais da promoção da atividade física e da alimentação saudável. As sessões de exercício físico, tal como indicado e recomendado, antes e após cada sessão vão ser medidos a pressão arterial e a frequência cardíaca em repouso e depois da sessão vão-se controlar os sintomas e a medicação, ok? Este aqui é um tema importante porque muitas vezes a pessoa da última sessão para agora pode ter sintomas novos, hoje posso sentir uma dor no peito, hoje posso me sentir mais ansioso, hoje posso me sentir com a tensão mais baixa, ou mesmo a medicação. Há muitas vezes que me chegam a dizer hoje esqueci-me da medicação. Isso vai influenciar logo a sessão toda que vai decorrer daqui para a frente. Ou alterei a medicação, outro fator que também pode alterar a prescrição de exercício físico. Portanto, é muito importante esta conversa inicial para percebermos como é que a pessoa está a chegar à sessão. Depois, durante a sessão, igualmente importante é como é que está as nossas variáveis a oscilar com o esforço. Portanto, durante toda a sessão vai ser monitorizada a frequência cardíaca, neste caso através da utilização de um cardiofrequencímetro, que está aqui identificado nesta banda laranja, que se coloca debaixo do peito e vai monitorizar durante toda a sessão como é que a frequência cardíaca está a oscilar. Está bem? Portanto, se varia com a intensidade mais baixa se ela está alta, a intensidade mais alta se ela está a subir de acordo. Portanto, é muito importante, vamos estar sempre atentos à parte da frequência cardíaca durante a sessão. Esta frequência cardíaca vai ser complementada com a utilização da chamada escala subjetiva de esforço, que é esta escala que se encontra aqui abaixo, que é uma escala de 6 a 20, que depois, bem explicada e interpretada, vai permitir ter um auxílio, enquanto fisiologista do exercício, a perceber como é que a pessoa está a sentir o esforço. Okay? Esta é uma escala para a pessoa fazer uma autoavaliação daquilo que está a sentir. Estou muito cansado, consigo continuar, já estou muito ofegante. Okay? E esta parte do estar muito ofegante, também existe o teste da fala, portanto, eu, através do que a pessoa está a falar comigo, se está com a taxa respiratória mais elevada, se já não consegue falar comigo, se está ainda ali a conversar facilmente, vou conseguir perceber mais ou menos como é que se encontra em termos de intensidade. Se posso aumentar, se devo fazer menos. E esta gradação, tal e qual de acordo com as guidelines. Treino combinado, tanto aeróbio, com força muscular e com exercícios que promovam a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação. Okay? Este programa decorre no Clube da Clínica das Conchas, na zona da Quinta das Conchas, perto do Lumiar. Se tiverem dúvidas sobre este programa, podem entrar em contacto com a equipa da Clínica das Conchas, que certamente vos conseguirá dar mais informações em termos de horários e como é que funciona. Mas pronto, portanto, terminando aqui o enquadramento da fase 3, eu penso que já estamos a terminar e quando se inscreveu no webinar, havia 3 perguntas que eu espero que tenham ficado então respondidas, que era em que é que consistia a reabilitação cardiovascular e quem é que pode beneficiar. Após o evento, quando é que posso iniciar a prática de exercício físico e qual a intensidade do esforço que posso realizar? Portanto, a reabilitação cardiovascular, de forma sucinta, é um processo estruturado e multidisciplinar que visa, então, otimizar todo o estado fisiológico, social, físico, psicológico da pessoa com doença cardiovascular e, portanto, melhorar a qualidade de vida, a autonomia nas atividades de vida diária. Quem é que pode beneficiar? Todas as pessoas com doença cardiovascular que cumpram aqueles critérios, portanto, estável, baixo a moderado de risco clínico, fisicamente, sem contraindicações para a prática de exercício físico, portanto, ter aqueles critérios mencionados. Quando é que se pode iniciar?
depois de fazer a tal bateria de exames iniciais, ok? Portanto, depois fazemos a avaliação pelo cardiologista, vamos então perceber se é dado o ok ou se é preciso algum exame complementar para iniciar a prática de exercício físico. E a intensidade do esforço, mais uma vez, vai ser determinada pelas avaliações físicas, nomeadamente a prova de esforço, ou testes de terreno, como prova dos 6 minutos de marcha, em que vamos conseguir perceber qual a intensidade desejável para a pessoa treinar durante uma sessão de exercício físico. E assim termino. Espero poder ter esclarecido estas dúvidas e outras que tenham sobre a temática da reabilitação cardiovascular. Vou estar agora disponível para alguma dúvida que tenham deste tema ou outra dúvida que tenham sobre a temática da reabilitação cardiovascular que possa não ter falado. E pronto, espero ter transmitido a mensagem de uma forma clara e fico a aguardar as vossas questões e obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Madalena, muito eloquente, sempre na maneira de exprimir as mensagens-chave, sucinta no tempo utilizado, portanto, muito obrigado. Abri exatamente então o fórum, como a Madalena sugeriu, para alguma questão do vosso lado, eminentemente mais prática, que quisessem colocar, que estivesse, pronto, lá no fundo da cabeça, no pensamento, e que tenha surgido durante, ou antes ou durante aqui a sessão e que queiram agora colocar. Enquanto tal não acontece, portanto, têm todos o microfone desativado de início por definição, mas podem a qualquer momento fazer desativar o mudo e, portanto, falarem. Portanto, sejam à vontade. Enquanto vão aqui criando então, o momento para que tal aconteça, eu vou lançar se cá uma pergunta ou duas desafiadoras, ou aqui para estimular um bocadinho a interação e provocar aqui o pensamento. Portanto, Madalena, a reabilitação cardíaca tem impacto na mortalidade, correto? Percebi bem? Exatamente. Eu acho que é importante ressalvar exatamente esta circunstância, porque às 2x3 não estamos aqui a dizer logo à partida o que é que a reabilitação cardíaca pode mudar no paradigma de determinados doentes com patologia cardiovascular e as suas famílias. Portanto, uma mensagem importantíssima que transmitiste é este tipo de intervenção ganha anos de vida com mais qualidade a quem seja portador deste tipo de doenças. Exatamente, e até hoje em dia os números que se têm visto, ou seja, o decréscimo que se tem assistido na taxa de mortalidade por doença cardiovascular é muito em causa pelo crescimento que tem havido no âmbito da reabilitação cardiovascular. Está a ser feito um grande esforço, principalmente a nível europeu, que estamos mais a par, e mesmo em Portugal, em cada vez oferecer mais a possibilidade de fazer reabilitação cardíaca e assim prevenir ao máximo a tal taxa de mortalidade. Portanto, não estamos só a falar propriamente de aumentar a capacidade e a performance física, a aptidão cardiorrespiratória, estamos propriamente a falar de controle de fatores de risco, progressão, a reversão da progressão da aterosclerose nas coronárias, portanto, das doenças cardiovasculares na sua patologia base, para, no fim de contas, ganharmos anos. Exatamente. Exatamente, e acho que essa é assim a mensagem principal, porque existem muitos casos que voltámos, depois do evento, voltámos a ter os mesmos hábitos que tínhamos, não tivemos o acompanhamento correto, não tivemos quem nos direcionasse para a reabilitação cardiovascular e muitas vezes há um novo evento e possivelmente um novo evento gerará, lá está, a que uma pessoa possa vir a falecer por doença cardiovascular e a reabilitação vai tentar prevenir ao máximo que isso aconteça. Isso mesmo. Bem, outras questões? Madalena, outra vez eu. Então, a reabilitação cardíaca é uma alternativa à medicação que o médico eventualmente me possa prescrever após o evento. Uma alternativa. Nunca uma alternativa, é sempre um complemento. Portanto, essa é sempre uma mensagem que também na reabilitação se transmite. Portanto, a medicação deve ser adotada tal e qual como o cardiologista recomenda, ok? E existem alguns benefícios na reabilitação cardiovascular que possa, de tal forma, a pessoa recuperar que deixe de tomar certos medicamentos, mas sempre dependente de uma avaliação clínica para tal e por ordem de cardiologista. Portanto, não significa que ao fazer reabilitação cardiovascular vá deixar de tomar a medicação, mas os dois andam sempre de mãos dadas, ok? Portanto, claro que se uma pessoa tomar só medicação e fizer reabilitação cardíaca, a probabilidade de vir a melhorar e se calhar poder baixar as doses ou mesmo retirar certos medicamentos é maior do que uma pessoa que não faça reabilitação cardíaca, mas não substitui a outra, exatamente.
Exato, é fundamental as pessoas conseguirem, portanto, situar ou contextualizar exatamente aqui de que forma é que se pode complementar estratégias que por si só têm impacto na mortalidade e alteram o prognóstico. E umas só funcionam com outras, e o próprio programa de reabilitação cardíaca é também um momento para optimizar a própria medicação sobre o qual o doente está medicado. Haverá algumas, como foi dito, que se pode titular negativamente ou suprimir, mas depois há outras que também, por indicação inerente ao tipo de patologia que está de base, nunca vai, é para o resto da vida, vai ser para acompanhar as Exatamente. pessoas. Mais questões? Tudo muito tímido. Há programas de reabilitação cardíaca sem coordenação médica? Porque ouço às vezes num ginásio ou outro, portanto, poder haver assim exercício para cardíacos. Exatamente, olha, excelente questão, Sr. Jorge. Realmente isso é uma temática que tem vindo a ser discutida, que é agora há uma tendência para chamar a reabilitação cardiovascular um bocadinho a tudo. E por isso é que eu tentei frisar a importância de que para chamarmos de reabilitação cardiovascular existem os chamados critérios mínimos que têm que estar presentes para podermos intitular como tal. Até saiu recentemente um artigo mesmo publicado em português que explica detalhadamente o que é preciso que um programa tenha para ser chamado reabilitação cardiovascular. Okay? Portanto, eu, enquanto fisiologista de exercício, se trabalhar num ginásio e receber uma pessoa com doença cardiovascular e for promover sessões de exercício físico a essa pessoa, não estou a oferecer reabilitação cardiovascular. Estou a oferecer sessões de exercício físico adaptadas para uma pessoa com doença cardiovascular. Mas a reabilitação cardiovascular é mais que isso, ok? Portanto, tem que ter toda a parte multidisciplinar presente e todas as componentes mencionadas presentes para poderem oferecer o tal pacote completo. Okay? Portanto, sessões de exercício físico com uma pessoa com doença cardiovascular é diferente da reabilitação cardiovascular. Existe muitas vezes esse confundimento de que exercício físico para doença cardiovascular é reabilitação cardíaca e não é, tem que estar presente todas estas outras componentes mencionadas. Importantíssima esta mensagem, creio, até numa perspectiva de segurança no acompanhamento que estamos a fazer. Entretanto, seguramente já há mais perguntas para além do chat de serviço. Pode-se fazer este tipo de programas a partir de casa? Felizmente sim. Está em crescente, é uma vertente que está em crescente e claro que a pandemia veio dar aqui um impulso muito grande. O número de programas chamados híbridos ou mesmo online que têm surgido tem sido notório. Ainda estão a ser feitos vários estudos para comprovar a segurança e a eficácia destes programas, porque claro que surge um bocadinho o receio, não é? A pessoa está do outro lado do ecrã, se acontece alguma coisa, como é que uma pessoa vai reagir? Mas estão a ser criados métodos muito eficazes de conseguir monitorizar à distância, de conseguir chamar a pessoa também para fazer avaliações connosco primeiro e depois então fazer as sessões online. Posso dar de experiência pessoal que já temos esse programa também a decorrer e tem corrido bem, portanto, felizmente lá está. As pessoas vêm todas controladas, foram todas vistas pelo cardiologista, fizeram uma fase 2, estão estáveis, já experienciaram fazer exercício físico também presencialmente e, portanto, a coisa está controlada, conseguimos falar e explicar os exercícios mais adequadamente. Mas sim, é algo que está a ser cada vez mais promovido e acho que vai ser a chave para lá estar. Chegarmos a sítios que vai ser mais complicado os hospitais darem essa oferta ou a própria cidade dar essa oferta complementar. Mas penso que a principal questão é a mesma parte da segurança que hoje em dia com a tecnologia está a conseguir ser combatada com vários métodos, desde conseguir ver a frequência cardíaca em direto no meu próprio computador, a utilizar métodos complementares, da pessoa ter equipamentos que depois enviam sinal para computadores nos hospitais. Portanto, hoje em dia já está a ser dada essa possibilidade de monitorizar à distância, que acho que vai ser aqui um passo bastante grande para a reabilitação cardíaca. Muito bem, muito obrigado. Era exatamente essa burning question que eu tinha em relação aos modelos online, da home base e até híbridos. Alguns programas existem já com as duas componentes, até para complementar aquilo que se possa fazer no próprio local. Enquanto remeto as pessoas para uma última pergunta, portanto, a chegar aqui, já que é a hora de jantar, diria, vou partilhar no chat, uma vez mais, os contactos gerais da clínica das Conchas, que promoveu esta sessão de esclarecimento na pessoa da professora Madalena Pires. Depois também, se quiserem fazer alguma pergunta mais específica ou técnica,
pode ser feita diretamente com a professora Madalena Pires, que eventualmente também poderá dar o seu contacto de e-mail, ou pode ser via o e-mail geral da clínica e remeteremos, portanto, para a Madalena. E se não houver mais questões... Temos aqui uma no chat, se não me engano. Ok, sim senhora. Gostei muito da apresentação, muito clara e esclarecedora. Se o Carlos não me referenciar para a reputação, o que posso fazer? Era uma pergunta que eu também tinha para fazer, Madalena, porque vi que era ideal se viesse referenciada, mas... Exatamente, eu fui muito utilizando a palavra ideal preferencialmente, mas acontece, e já recebi muitos destes casos, que a pessoa, ou porque ouviu falar, ou lá está, viu estes webinars, ou porque o médico, o Medicina Geral e Familiar falou que era importante fazer a reabilitação cardíaca, e a própria pessoa vai em busca de onde é que então existem estes programas de reabilitação cardíaca. E, portanto, tal e qual como foi apresentado, se acontecer, não vier referenciado um cardiologista, é por isso que a reabilitação cardíaca oferece uma equipa onde existe o cardiologista presente, que vai então fazer a avaliação inicial, pedir o conjunto de exames iniciais e perceber se a pessoa pode ou não fazer a reabilitação cardíaca. Portanto, não tem que obrigatoriamente vir referenciado, idealmente esse é o percurso correto, mas se não tiver cardiologista ou se não souber se pode ou não entrar no programa de reabilitação cardíaca, então faz a consulta inicial com o cardiologista do programa, que depois fará a análise completa se tem os critérios necessários para ingressar no programa de reabilitação cardíaca. Mas claro que sim. Exato, é uma mensagem importante, portanto, todos são elegíveis à partida, Exatamente. incluindo, portanto, se tiverem critérios de inclusão e excluindo que não têm contraindicações, e até porque sabemos que hoje em dia, com uma série de condicionantes, os próprios clínicos podem não ter a possibilidade de fazer essa referenciação, se bem que o devessem, não é? E, portanto, nós próprios somos agentes da nossa própria saúde e, portanto, dos nossos familiares e, portanto, saber que podem sempre contar com esta solução, ainda que não venha diretamente referenciado pelo cardiologista É isso assistente. mesmo, e não estranhar que há muitos cardiologistas que ainda não conhecem este tipo de programas, portanto, a própria pessoa às vezes fica, mas o meu cardiologista nunca me falou da reabilitação cardíaca, ou nunca me referenciou. Portanto, lá está, este número de centros tem vindo a crescer, a mensagem da reabilitação cardiovascular tem sido cada vez mais dissipada, mas continua a haver muitos hospitais ou muitos cardiologistas que ainda não têm conhecimento da importância da reabilitação cardiovascular, onde é que existe a oferta de reabilitação cardiovascular. Portanto, é dada esta segunda via de possibilidade para a pessoa poder ter acesso na mesma à reabilitação cardiovascular, mesmo não ter sido referenciada pelo seu cardiologista. Sim, e estávamos a falar de literacia em saúde, também para os próprios profissionais. Uma das áreas que a Clínica das Conchas se especializa é na formação exatamente de pares, médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, e nesta área em particular da reabilitação cardiovascular também temos um curso avançado em reabilitação cardíaca. Portanto, eu deixo no chat também o site para profissionais, se alguém aqui na audiência não esteja com um mero interessado numa perspectiva de comunidade, da população geral, mas também numa perspectiva de adquirir algumas competências científicas e teóricas e práticas sobre a temática, mas numa perspectiva profissional, também poderá encontrar aqui essa temática expressa. E pronto, como dizíamos, findos os nossos minutos aqui da apresentação, resta-me novamente agradecer pela eloquência e disponibilidade da Madalena Pires. Como sempre, é um prazer e aprendemos sempre muito. Eu é que agradeço e agradeço também a presença de todos. Obrigada, Jorge. E agradecer a todos os presentes até esta hora que se mantiveram, seguramente pelo interesse na matéria, e portanto, da minha parte também me despeço. Creio que, eventualmente, Rodrigo Ruivo também parece que vai ali exibir, como se fosse também dar o seu agradecimento, portanto, da nossa parte. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado.